Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e a mais um vídeo do Noite de Apostas. E hoje a gente vai falar sobre um grande jogo que vai ter na sexta-feira, dia 15 de janeiro, entre Lazio e Roma. Antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreve no canal, isso ajuda bastante. E quanto mais a gente for crescendo, mais conteúdo muito bom a gente vem trazendo aqui pra vocês. Então se inscreve no canal, dá essa força aqui, deixa o like também, que isso ajuda bastante aqui a gente. E vamos aqui que eu preparei um Excel aqui pra gente, com algumas informações que eu acredito que sejam bem importantes aqui para a nossa análise. A gente tem aqui o Lazio e Roma, 16h45, rodada 18 da Série A da Itália. E a gente tem a Lazio com a odd de 2,90 contra uma Roma com a odd de 2,30. Lazio jogando em casa é considerada uma leve zebra, né, para esse jogo aqui contra a Roma. Nos últimos 5 jogos em sequência, a Lazio ela vem com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E jogando em casa, a Lazio vem com 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Ou seja, a Lazio em casa ela veio um pouco instável nesses últimos 5 jogos. No confronto direto contra a Roma, né, jogando em casa contra a Roma, a Lazio ela tem 2 vitórias em cima da Roma, 1 empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Né? Dá pra ver que é um confronto mais ou menos equilibrado entre essas equipes. Gols marcados. Nos últimos 5 jogos, a Lazio marcou 9 gols. 3 desses 5 jogos foram ambas marcam. E 2 desses jogos foram over 2,5. Isso contando os últimos 5 jogos em sequência da Lazio. A gente vem aqui os gols marcados em casa. Em casa, a Lazio tem jogos muito mais movimentados. Né? Tem jogos bem movimentados. A gente vai ver aqui 8 gols marcados em 5 jogos, 4 jogos de 5 foram ambas marcam. Então é um time que marca muitos gols, mas que também vem sofrendo muitos gols jogando em casa. E além disso, 4 dos últimos 5 jogos da Lazio em casa foram over 2,5 para cima. Então dá pra ver que aqui a Lazio ela sempre tá marcando gols jogando em casa e tá também sofrendo gols. Se eu não me engano, a Lazio marcou gols nos últimos 5 jogos dela jogando em casa. Ela marcou gols. E sofreu gols em 4. Então, é uma média bem interessante aqui para esse mercado. A gente vem aqui em gols sofridos. A Lazio sofreu 4 gols nos últimos 5 jogos em sequência. E jogando em casa, a Lazio sofreu 8 gols nos últimos 5 jogos. Então, assim, dá pra gente ver aqui que jogando em casa, a Lazio faz jogos muito movimentados. Tanto sofrendo gols quanto marcando gols também. Vamos aqui agora para Roma. A Roma aqui levemente favorita jogando fora de casa, com a odd de 2,30. Ela tem nos últimos 5 jogos, na verdade aqui é 3 vitórias, né? Tá 4 aqui, mas são 3 vitórias. Deixa eu alterar aqui, pronto. 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 jogos em sequência. Vem também no mesmo padrão aqui da Lazio. E jogando fora de casa, a Roma ela faz jogos... não vem numa boa sequência fora de casa, né? Tem apenas 2 vitórias e 3 derrotas fora de casa. Nos confrontos diretos, né? Só inverte aqui a situação da Lazio. A Roma tem 1 vitória na casa da Lazio, né? A Roma tem 1 vitória, 1 empate e 2 derrotas contra a Lazio nos últimos jogos. E aqui em relação a gols marcados. Gols marcados em sequência. Né, nos últimos 5 jogos, a Roma marcou 10 gols. 4 desses jogos foram ambas marcam. Né, 4 de 5 né, foram ambas marcam. E 4 de 5 também foram over 2,5 para cima. Então a gente vê aqui que a Roma é um time muito over. É um time que movimenta bastante o placar. Tanto marcando gols quanto sofrendo. A gente vai ver mais para cá. Gols marcados fora de casa. Jogando fora de casa, a Roma ela tem 10 gols marcados em 5 jogos. Ou seja, uma média de 2 gols por jogo, né? 4 ambas marcam nos últimos 5 jogos. E os últimos 5 jogos da Roma fora de casa foram over 2,5 para cima. 5 de 5 foram over 2,5 para cima. Então é uma média muito interessante de gols aqui desses dois times, Lazio e Roma. Gols sofridos a gente tem aqui em sequência. A Roma ela sofreu 6 gols nos últimos 5 jogos, só que fora de casa a Roma sofreu muito gol. A Roma sofreu 13 gols nos últimos 5 jogos. É uma média de mais de 2 gols por jogo sofridos pela Roma nos últimos 5 jogos fora de casa. Então a gente tem aqui dois times que fazem muitos gols, praticamente toda a partida são times que marcam gols.
E são times que praticamente também toda partida levam gols, sofrem gols. Então é um jogo muito interessante para o mercado de gols aqui nessa partida. E a gente tem aqui alguns pontos aqui que eu acho interessante. O posicionamento da tabela. A gente tem aqui a Lazio está aqui na 8ª posição, né? Vem aqui a sequência de vitórias aqui nos últimos jogos, eu já falei. Está aqui na 8ª posição com 28 pontos, né? Precisa dessa vitória porque precisa melhorar no campeonato. Tá cá embaixo, né? Tem times, ela não está conseguindo brigar lá em cima, né? Então assim, a Lazio ela está disputando hoje a Champions League, então ela com certeza ela quer manter esse nível, quer continuar, quer conseguir se classificar aqui para disputar a Champions League do ano que vem. Então ela precisa voltar a jogar bola. E fez aqui 3 vitórias nos últimos 5 jogos, está melhorando. A Roma está cá em cima, né, também com uma boa sequência de resultados. E tem aqui 34 pontos. A Roma vencendo esse jogo aqui, ela vai a 37, empata com a Inter. Né? Claro, a Inter também ainda vai jogar. Só que a Inter vai pegar a Juventus no domingo. Então é uma pedreira aqui que a Inter vai ter. Então se a Roma ela conseguir garantir essa vitória em cima da Lazio, né, uma vitória muito importante para a Roma, se ela conseguir vencer, ela vai poder ficar aqui na 2ª posição e vai ficar aqui à frente da Inter de Milão. Então assim, é um jogo muito importante para a Roma e também muito importante para a Lazio, que precisa melhorar no campeonato, precisa subir aqui para a zona de classificação das ligas europeias. Então eu acredito que seja um jogo que tenha 2 equipes muito motivadas a fazer um grande jogo e a movimentar muito esse placar, como vem sendo naturalmente nas últimas rodadas. Então esse era um ponto que eu queria falar aqui, né, sobre o posicionamento da tabela e a importância da partida para as 2 equipes. O equilíbrio do confronto direto. Se a gente olhar aqui, a gente tem aqui 4 jogos, né, e nesses 4 jogos a gente tem 2 vitórias da Lazio, um empate e uma derrota. Então assim, são jogos bem equilibrados. Se a gente for olhar o confronto direto aqui, sem considerar o confronto casa e fora, né, em sequência, a gente tem 3 empates, se eu não me engano, a gente tem 3 empates, uma vitória da Lazio e uma vitória da Roma. Então são 2 times que fazem jogos muito equilibrados, né, em relação a match odds. Eu acredito que vai ser um jogo bem difícil para trabalhar. Se você for trabalhar no match odds, acredito que a melhor recomendação minha aqui para você seja levar esse jogo para o ao vivo, para tentar buscar alguma oportunidade assistindo a partida, para ver quem realmente merece uma entrada. E é isso, o equilíbrio do confronto direto, a gente já viu aqui que é bem equilibrado essas 2 equipes quando se enfrentam. O desfalque muito importante para a Lazio, né, eu considero esse desfalque muito importante, que é o desfalque aqui de Correa, né, o atacante da Lazio. Não é tanto quanto Immobile, né? Se o Immobile não jogar, complica bastante aqui o sistema ofensivo da Lazio, mas Correa para mim é um jogador que faz muita falta aqui no time da Lazio, vai fazer muita falta aqui se ele realmente não jogar nessa partida. E, bom, o último ponto eu já falei aqui no vídeo inteiro, né, que é os 2 times eles estão com a média de gols nos últimos jogos muito grandes, né, a gente tem aqui muitos gols marcados e sofridos, e acredito que o mercado de gols, se você for operar a Panther, o mercado de gols seja a melhor escolha para esta partida. Se você quer saber qual a minha entrada para esse jogo, então clica aqui no link na descrição do vídeo, link do Telegram. Entra no grupo do Telegram, é totalmente gratuito, e lá vai estar a minha entrada aqui para essa partida entre Lazio e Roma. Tamo junto, pessoal, e até a próxima.